Você mencionou da crise, você mencionou de fazerem as pazes, mas ao mesmo tempo você fala que o fim estava anunciado. Você sabe dizer qual o principal motivo do ressentimento que essa primeira crise deixou entre o casal? Olha, Janaína, eu penso que os principais motivos foi uma questão de maturidade e posicionamento masculino mesmo. Porque assim, eu sou uma pessoa que eu não projeto só casa, eu não projeto só projetos, né? Como arquiteta, eu projetei a minha vida inteira. Tudo que eu fiz de maneira pensada, de maneira calculada. Eu dei prazos, eu tracei métodos para que eu conseguisse conquistar o que eu conquistei até hoje. E quando você trabalha dessa maneira, você se comporta dessa maneira, você tem todos os anos programados. E a gente fez exatamente aquilo que a gente conversou quando a gente começou. Que a gente iria trabalhar, que a gente iria construir patrimônio para que a gente tivesse condições suficientes, para que a gente tivesse a quantidade de filhos que a gente quisesse e não precisasse dar aos nossos filhos ou criar os nossos filhos em condições que a gente não queria reviver situações que a gente acabou vivendo na nossa infância. Então, assim, uma das coisas que acaba fugindo é uma questão de biológica, que pesa também, né? Que eu acabo não conseguindo cumprir na mesma etapa, porque fugia do meu controle, essa parte. Mas aí, se eu for entrar nessa parte também, eu vou dar um outro spoiler, né? Calma. Que não vai ser... Vai acabar... vou contar a história, como é que é para ser, né? Realmente. Então, assim, voltando à tua pergunta, foi uma questão de posicionamento mesmo, porque... nós tínhamos alguns tipos de desentendimento, uma questão de espaço dentro da minha própria casa. Eu queria que ela fosse de uma forma e ele dizia que eu não deixava as pessoas à vontade, que as pessoas não se sentiam à vontade na casa porque não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, quando, na verdade, era a minha casa. Eu queria conservar minha casa organizada, arrumada. Eu dava... você faz questão de tudo. É como se eu fosse uma pessoa mesquinha, porque eu queria as coisas organizadas, arrumadas, conservadas no lugar. Ai, meu Deus. Né? E aí acabava que era como se eu fizesse questão de tudo, que eu fosse uma pessoa mesquinha, que na verdade não era bem isso. Eu só dava valor ao meu trabalho, ao meu esforço, e foram coisas que eu lutei muito para ter. E é um ambiente que eu queria, um ambiente organizado e agradável. E aí, por várias vezes eu ouvi a seguinte frase: porque eu não me sinto à vontade dentro da minha própria casa, as pessoas não se sentem à vontade dentro da tua própria casa e tal. Engraçado que depois que a gente se separou, né, que a gente, diga-se de passagem, nós temos... até hoje, um respeito muito grande um pelo outro, apesar de qualquer coisa. Então, a gente conversa, a gente ainda se trata muito bem, né? Respeitosamente. E isso já é spoiler de outra coisa, que as pessoas se incomodam da maneira como a gente resultou. Sim. No final das contas, mas assim... E aí ele disse para mim assim: Dani, tu acredita que depois de tudo, hoje ninguém faz questão de mais nada, é como se tivesse cisma, de fato, as visitas sumiram. Sumiram as visitas, a chata não é tão chata mais como antes, e eu percebo que faltou posicionamento meu como homem e maturidade para eu dizer: não, aqui é a casa da minha mulher, é assim que aqui as coisas funcionam. Eu poderia ter tomado essa postura, mas eu nunca tive posicionamento e talvez faltou coragem. Olha, uma dica aí para quem possa estar vivendo alguma situação parecida ou quem deseja mudar essa história. Eu acho que o título dessa parte, né? É quem casa quer casa, né? Eu acho que o título até é que eu mencionei, quem casa quer casa. Porque quando você casa, né, as pessoas, elas mudam de posição, né? Os parentes mudam de posição. Então, vocês, sua esposa, prioridade. A Bíblia diz isso, né? Então, se unir, tá na Bíblia. É uma só carne.
E esse ambiente é de vocês, né? Exatamente. Um novo momento. Exatamente. Aprendizados muitos, né, Dani? Muitos aprendizados, não tenho dúvida disso. E talvez o meu maior aprendizado eu tenha recebido dele mesmo, com certeza. Porque eu sou o tipo de pessoa que eu reconheço, tenho gratidão por onde eu passo e pelas pessoas que estão ali comigo, né? Então, assim, uma das coisas que eu lembro muito bem que ele dizia é que você precisa se... Ele dizia que talvez o problema fosse em mim, que eu precisava me curar para que eu conseguisse ser feliz em qualquer área da minha vida. Ele não estava mentindo. Talvez ele tenha me dado uma dica que me trouxe até aqui. E da mesma forma como eu disse para ele, eu tive a oportunidade de dizer para eles assim, bom... A parte que me cabia fazer, eu fiz, né? Agora, a parte que eu sempre te disse que você deveria também fazer, eu tive a felicidade de ouvir da boca recentemente dele dizendo, realmente tu tinha razão em tudo que tu falava. Eu precisava mudar, né? Era eu que precisava aprender. E mesmo diante de toda a situação, dá para perceber que a dor traz aprendizado, traz lições, né, Dani? Com certeza. E é isso que o livro fala, né? Construindo pontes no meio de vales. Porque eu, particularmente, tenho isso na minha vida, em tudo na minha vida. É como se eu estivesse dentro desses vales e eu fico procurando rosas. Eu até mencionei isso hoje de manhã no meu Instagram. É uma maneira de suavizar as dores, é uma maneira de você aprender com as dores e utilizar esses elementos como material para construir suas pontes. Então, assim, não é porque eu estou no vale que eu estou perdendo alguma coisa. Pelo contrário, é lá dentro que a gente começa a ganhar força, a gente aprende a ser um ser humano melhor, a gente se capacita. E aí sim, quando a gente chega no pico, a gente consegue ver o quanto aquele vale é fundamental para a gente, né? O quanto aquilo ali é muito mais importante do que chegar lá em cima. Dani, dor cura. Dor cura. Dor cura? Sem dúvida nenhuma. Dor não só cura, como ela te leva a outro patamar. Ela te leva a outro patamar. E é um patamar que você encontra... Você se fica de frente a frente com você mesmo, com a sua real identidade, sem máscara, sem filtro. É você com você mesmo e Deus. Então, nesse momento, com certeza, no momento de dor, é quando a gente se aproxima mais ainda de Deus. E o resultado é tremendo na nossa vida, né? Quando a gente se entrega a essa relação. Muito bem. Nós estamos aqui aprendendo um pouco mais da escritora do livro As Sete Pontes, Dani Cantanhede.